Sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Querido Michael, Jim Watson e eu provavelmente fizemos uma descoberta muito importante. Construímos o modelo para a estrutura do ácido desoxirribose nucleico. Lê com atenção. Chamado ADN. Talvez te lembres de que os genes dos cromossomas que carregam os fatores hereditários são compostos de proteínas e ADN. A nossa estrutura é muito bonita. Agora, acreditamos que o ADN é um código, ou seja, a ordem das bases, as letras, torna um gene diferente de outro gene, assim como uma página impressa é diferente de outra. Por outras palavras, pensamos ter encontrado o mecanismo básico de cópia pelo qual a vida surge da vida. Podes entender que estamos muito entusiasmados. Lê isto com atenção para que entendas. Quando chegares a casa, mostramos-te o modelo. Portanto, Bernardo, estamos aqui de volta à nossa série do evolucionismo e criação e estamos a abrir com uma carta muito especial, não é? Portanto, temos aqui uma das personagens importantes que falámos no último episódio, o Crick, não é? Foi um dos primeiros a entender que o ADN era um código, não é? Portanto, estamos a ver esta personagem escrever uma carta ao seu filho a contar-lhe desta descoberta espetacular que eles acabaram de fazer, não é? E que é algo extraordinário. E pronto, e estamos assim a abrir este episódio que lembramos que o último episódio desta saga terminou com este impasse, não é? Impasse mais ou menos. Portanto, estávamos a chegar aqui aos anos 50, não é? E é este salto incrível na biologia molecular que foi feito aqui nesta altura pelo Watson e pelo Crick. É isso mesmo, Gonçalo. É isso mesmo. E nós quisemos entrar aqui com um tom mais pessoal, mais intimista aqui até do próprio Crick a escrever ao seu filho Michael, porque isto mostra também, conseguimos perceber aqui o estado de entusiasmo por esta descoberta. Estamos em 1953 e como vimos no último episódio, chegar aqui não foi fácil, foram vários passos graduais de compreensão do processo hereditário, de comparação gradual, mas aqui, pela primeira vez, entende-se a estrutura do dupla hélice e percebe-se o papel absolutamente decisivo que estas bases têm no sentido de serem um código, ou seja, de serem repositório de informação que é transmitida de geração em geração. E, portanto, é bastante claro aqui que estes dois cientistas se dão conta da importância monumental do que eles descobriram, não é? E eu em particular, Gonçalo, gostei muito aqui da frase em que o Watson escreve: a nossa estrutura é muito bonita, no fundo, a estrutura de dupla hélice que eles descobriram. Desculpa, a carta do Crick, em que o Crick escreve: a nossa estrutura é muito bonita. E é impressionante o facto de, como tantas vezes em ciência, não é? O aspecto estético seduz o cientista. Nem sempre isso às vezes possa ser um bom guia. Também não estou com isso a querer dizer. Nem sempre é um bom guia, mas é impressionante repararmos aqui que o Crick se deu conta da importância do que ele descobriu e também da beleza da estrutura que ele descobriu. Exato. Isto faz lembrar num ramo completamente diferente, não é? Em física e em matemática, quando as equações são bonitas, pá, é que isso realmente tem há aqui uma atratividade pela beleza das descobertas que é transversal às várias áreas da ciência. Sim, é normal. E é claro que isso... Sim, e ser bonito não prova que esteja certo, mas muitas vezes é um indício, não é? Muitas vezes é um indício. E nós somos humanos, não é? E somos atraídos pela beleza e, portanto, é normal que isto aconteça, não é? Sim, e ao mesmo tempo o facto de termos esta convicção, não é? De que a realidade tem que ser bela, é uma coisa
Pronto, é uma coisa estranha. Estranha, quer dizer, na nossa perspectiva enquanto católicos e cristãos no geral e católicos em particular, não é? É perfeitamente compreensível e natural. Mas enfim, bom, o objetivo deste episódio não é entrarmos nesta perspectiva da filosofia da ciência, não é? Porque é que as coisas são bonitas e assim, mas era, pronto, começar aqui com este detalhe espetacular, esta carta altamente pessoal de pai para filho, a dizer, descobrimos uma coisa extraordinária e é bonita, pronto. E o entusiasmo dele dizer que assim que o filho chegar a casa, que ele vai mostrar o modelo, não é? Isto é mesmo aquela sensação de, isto é tão espetacular que eu tenho que te mostrar, tens que ver isto, e mesmo as várias vezes em que ele diz, lê isto com atenção, lê com atenção, para que entendas, não é? Porque realmente o que se descobriu é absolutamente incrível. E o que é isto? Isto é, no fundo, o começo da genómica, o começo da compreensão de como é que os seres vivos armazenam um código, no fundo, uma base de dados, poderíamos também dizer hoje em dia, que contém as instruções para sintetizar as proteínas que são necessárias para o metabolismo dos seres vivos. E o que é impressionante é, e nós neste episódio vamos, sobretudo, passar em revista os factos científicos que são pertinentes para esta série sobre evolucionismo, sobre criação e evolução. Achamos que é muito importante ler os manuais, perceber o que é que a ciência diz sobre este tema, porque como nós temos vindo sempre a frisar, Gonçalo, há aqui várias vertentes essenciais para compreender o tema da criação e evolução. Há a componente científica, que vamos tratar aqui hoje neste episódio, há a componente filosófica, há a componente teológica e a componente histórica também. No passado episódio vimos a história, como é que chegamos até ao Watson e ao Crick. E neste episódio propomos aqui uma viagem à estrutura das células, uma viagem à estrutura do nosso código genético, para percebermos não só a sua complexidade, mas sobretudo a sua beleza. E daí também temos escolhido a citação do Crick, porque fala em beleza, e a nossa reação ao parar este episódio foi precisamente uma reação de queixo caído, não é? Pela beleza que isto é. Porque realmente todos nós tivemos isto na escola, não é? Ouvimos isto da boca dos nossos professores, na altura nunca apreciamos muito isto porque é sempre no contexto da pressão para ter uma avaliação e para fazer um exame, um teste, não é? Mas agora, à distância e já sem a pressão das notas, a mim pelo menos, eu não sei se contigo também aconteceu isso. É quando é melhor. É espetacular, não é? A pessoa dá-se conta de coisas quando era mais novo, nem sequer dava valor à beleza que estava a aprender nas aulas de biologia. É mesmo inacreditável. Por acaso, pronto, eu aqui para um bocadinho, acho que era útil contextualizar onde é que ficámos na última sessão, porque só para lembrar de forma muito rápida que tínhamos no fundo dois caminhos que convergiram um para o outro. Portanto, nós tínhamos um estudo da hereditariedade feito com base no cruzamento de vários animais e plantas, não é? E ao mesmo tempo tivemos os desenvolvimentos da química molecular que foram permitindo estudar cada vez melhor as moléculas no interior das células, não é? E tínhamos esta molécula do ADN que não se sabia muito bem o que era, achava-se que era um repositório de fósforo, mas se foi compreendendo que tinha um papel importante, depois percebeu-se que havia aqui os cromossomas que tinham um papel importante nesta coisa da hereditariedade. Havia aqui uns indícios e agora chegamos aqui a este momento, no início da década de 50, em que se vão unir estes dois campos, não é? Em que o campo da química molecular se vai unir ao campo do estudo da hereditariedade através desta molécula do ADN e aqui através principalmente e de forma contínua com os anteriores, não é? Mas aqui com um trabalho muito importante do Watson e do Crick. Então, como é que eles chegaram a esta conclusão de que o ADN era um código e como é que... Pronto, que conclusões é que tiraram daqui? Nós no fundo vamos agora sair um pouco do modo histórico e ir diretamente àquilo que os manuais mais recentes dizem sobre este assunto, e em particular neste episódio nós vamos estar a guiar-nos, como tem sido habitual, pelos mini-volumes da série A Very Short Introduction. Vamos estar a utilizar os livros Molecular Biology, o livro The Cell, o livro Genes e o nadinha do livro Genomics também. Portanto, 4 livros dessa série. No fundo, para partilhar aqui com quem nos ouve o que é que hoje em dia se sabe acerca do genoma e acerca do funcionamento da célula, mas a um nível introdutório, mas sem sacrificar aqui os detalhes que nós achamos absolutamente incríveis para compreender a estrutura de informação que rege a vida e que rege os seus seres vivos. E nós começaríamos aqui por olhar para o local onde este genoma está. Nós temos o nosso genoma presente em todas as células dos seres vivos complexos,
Temos inclusive genoma presente não só no núcleo das células, o chamado ADN nuclear, mas também genes e material genético numa estrutura dentro da célula que se chama mitocôndria. E este segundo depósito de ADN, mais pequeno, chama-se o ADN mitocondrial. E vale a pena, Gonçalo, fazermos aqui uma pequena parênteses para explicar o que é esta mitocôndria e porque é que este material genético está lá. E vamos também reparar que ao longo de todo este episódio nós vamos estar muitas vezes a falar sobre porque é que isto é assim, porque é que isto é assado, o que é que a ciência hoje nos diz sobre as causas da célula ser como é ou do genoma ser como é, e isto naturalmente faz-nos pensar em conceitos como propósito e como finalidade. Mas no episódio de hoje vamos suspender para já esse tipo de raciocínio filosófico, porque vamos ter outros episódios para falar sobre filosofia, mas não queríamos deixar de alertar quem nos ouve, porque vão reparar que quer eu, quer o Gonçalo, vamos estar durante este episódio muitas vezes a dizer é para isto que serve, esta é a função, vamos falar muitas vezes neste tipo de conceitos, não é? E em biologia é impossível não falar nestes conceitos, não é? É impossível. Pois, como aliás se vê nestes livros, não é? Esta linguagem é uma constante, apesar de depois muitas vezes se ouvir a ideia de que estas coisas não têm um propósito, não é? Ou seja, é impossível falar delas sem utilizar a linguagem do propósito, mas... Não, é que é impossível, é impossível. É. E isto não tem nada a ver com o facto da pessoa ser teísta ou ateísta ou agnóstica, é indiferente. É impossível fazer biologia sem estarmos sempre com esta linguagem funcional, poderíamos dizer teleológica, desta linguagem acerca do telos, não é? Do propósito das coisas, da finalidade das coisas. E vão-nos ouvir muito neste episódio a fazer isso. Mas vamos aqui olhar para as nossas... que não é teológico, atenção. Não é teológico, sim. Teleológico que vem de finalidade, não é? Vem do grego telos. Do que dissemos no nosso episódio sobre o argumento teleológico, não tem a ver com a finalidade, exato. Só fazer esta distinção, às vezes pode haver alguém que não tenha ouvido. Não, assim, alguém mais distraído, nós vamos falar hoje... Por vezes, um pouco de teleologia, e isso não é teologia, são palavras completamente diferentes, não é? Vem do grego telos, que significa fim, ou propósito, ou finalidade. Então, agora, mas se não ouviram esse episódio, recomendamos que vejam. Sim, exatamente, isso é sempre boa ideia. É sempre boa ideia ir ouvir esses episódios. Então, a mitocôndria. A mitocôndria é um dos vários organelos, que são aqueles elementos que existem dentro da célula. E a mitocôndria tem uma série de funções muito importantes, mas a mais importante de todas é ser uma espécie de uma central de energia da célula. É dentro da mitocôndria que é produzida a famosa adenosina trifosfato, ou ATP, que é a forma básica e comum de produção de energia em todos os seres vivos. É indiferente se o ser vivo é unicelular ou multicelular, é indiferente da sua complexidade. O ATP é o processo pelo qual os seres vivos geram energia. E isto acontece... combustível universal, no fundo. É isso, é um combustível universal. E, portanto, a pergunta que se faz é, mas porquê é que há ADN não só no núcleo, mas também aqui na mitocôndria? Porquê é que há este segundo depósito de ADN? E tudo indica que haja razões de autonomia. Por ter o seu ADN próprio, a mitocôndria consegue operar autonomamente, de forma mais autónoma, e pode sintetizar ela mesma as proteínas que precisa, usando o seu ADN mitocondrial. E estamos a falar aqui de um ADN mitocondrial que permite sintetizar 13 proteínas, que são muito importantes para o metabolismo da célula, para a produção de ATP. Portanto, é como se esta fábrica de energia tivesse o seu próprio projeto, não é? Independentemente do núcleo, aonde está naturalmente o maior volume do nosso código genético, é no núcleo. Embora haja alguns seres vivos, não é o nosso caso, mas há alguns seres vivos em que parece que este ADN mitocondrial se tem gradualmente transferido para o núcleo, ou seja, tem passado... Há alguns seres vivos em que isso tem acontecido. E, portanto, ou seja, isso também dá a entender que é possível passar esta função para o outro lado, não é obrigatório que ela esteja aqui. Mas no nosso caso é o que acontece, não é? E agora estou a recordar, Gonçalo, mas isto vem da memória, não está aqui nas nossas notas, mas eu penso que li num destes livros que até há uma teoria histórica acerca do surgimento no passado longínquo dos seres vivos, que até poderia explicar a presença deste material dentro da mitocôndria por vir de um organismo mais primitivo, mas não estou a falar um pouco de memória. Sim, penso que não me lembro exatamente, mas acho que era um tipo de células tinha o ADN tipicamente no núcleo e outro tipo de células tinha tipicamente nas mitocôndrias, acho que foi quando e a da altura postula-se há um bocado a teoria de que elas se tenham juntado
Mas é uma hipótese. E a célula resultante teria ADN nos dois lados. Portanto, é uma hipótese para esta questão, que de facto é enigmática, mas não deixa de ser interessante, não é? E não deixa de ter a sua funcionalidade, não é? Como estavas a dizer. Sim. E no fundo há pouco estávamos a dizer que as células do nosso corpo contêm o nosso genoma. Há algumas exceções, mas a maior parte das células do nosso corpo, nós chamamos de células somáticas, elas contêm, nos seus cromossomas, contêm o nosso genoma 2 vezes, exceto nas células reprodutivas. As células reprodutivas têm apenas um único genoma e como falámos no último episódio, até foi um dos aspectos, Gonçalo, que fez com que no começo do século XX se percebesse que os gametas, por terem apenas metade do material, do material cromossomático, não é? Exato. Não é metade dos cromossomas, é metade tem metade de cada cromossoma, não é? Cada cromossoma sexual, não é? E no fundo isto terá levado os biólogos a perceber que havia aqui um papel hereditário envolvido no cromossoma, por haver esta característica estranha em que as células reprodutivas, os gametas, não são iguais ao resto das células do corpo, às células somáticas, no que diz respeito ao número de cópias do genoma. Mas depois também há aqui uma característica interessante, é que há células no nosso corpo que não têm material genético, ou melhor, depois de formadas, destroem o seu núcleo e perdem o seu genoma. Aqui na preparação do nosso episódio estávamos a ver que isso acontece, por exemplo, com as hemácias, que são as células que viajam na nossa corrente sanguínea, que transportam oxigênio, e há aqui uma lógica de maximizar o espaço disponível para o oxigênio, ou seja, elimina-se o núcleo para que seja possível transportar dentro da hemácia o máximo possível de moléculas de oxigênio. Ou seja, em geral as células todas têm o código todo, exceto casos particulares, por questões de funcionalidade, no fundo descartam depois de serem produzidas, não é? Sim, há células com função estrutural. Também estamos aqui a ver nas notas aqui que há células com função estrutural, como as células da pele, das unhas, do cabelo, que numa lógica de maximizar o espaço disponível para a queratina, também se libertam, se desembaraçam do seu núcleo. Mas no fundo é incrível, não é? Ou seja, nós temos o nosso genoma espalhado um pouco por todas as células, exceto estas exceções, não é? Está copiado por todo lado, o que é super interessante, não é? No fundo há aqui também um aspecto de resiliência do próprio código genético, não é? Porque nós podemos imaginar que se algo tão importante como esta informação estivesse disponível no corpo em sítios muito restritos, não é? Isto tornava-nos mais vulneráveis, não é? E como sabemos que as células estão sempre a multiplicar-se e a renovar-se, não é? É essencial a presença desse código genético para esse processo de multiplicação das células, não é? E de renovação das células. E, portanto, é incrível ter isso de tal forma espalhado pelo corpo como nós temos, não é? Ao mesmo tempo, há aqui uma coisa interessante e que é uma ponte para uma coisa que nós vamos falar um bocadinho mais à frente. É o facto de isto não ser tudo redutível ao código genético. Porque, repara que uma célula do pulmão tem exatamente o mesmo código genético que uma célula do cérebro. E, no entanto, existe uma diferença clara entre uma célula do pulmão e uma célula do cérebro. E isto faz parte é uma questão, não é? Porque é que se tem o mesmo código genético formam células tão diferentes? E uma das áreas que estuda isto hoje em dia, portanto, que diferenças é que se colocam em cima do código genético e que provocam estas alterações, uma das áreas que estuda isso hoje em dia é a área da epigenética, que nós iremos comentar um bocadinho mais à frente. Mas, ou seja, o código genético é importantíssimo, é um bocadinho como se fosse o manual de instruções geral, que diz como é que se faz tudo. Mas depois, em cada local, tu vais esse material, sim. Vais pegar em trechos diferentes, nos materiais que tens à mão e vais fazer o possível com os materiais que tens à mão e vais pegar nos trechos desse código que dizem respeito à tua função e vais aplicá-los. Não é? É a mesma coisa que estás numa empresa de programação e és responsável por desenvolver uma parte da ferramenta, sei lá, a parte que faz o contacto com os servidores dos clientes, por exemplo. Não precisas de conhecer bem o código que está nas outras partes da ferramenta, só precisas de conhecer aquela parte em que estás a trabalhar para poder fazer as tuas alterações. Até um bocadinho assim, portanto, as células, cada célula tem as suas funções e não precisa provavelmente de utilizar a informação toda, mas tem a informação toda, que é bastante interessante. Bom, nós falámos aqui no facto de que há seres vivos mais básicos do que outros, não é? E há seres vivos que são unicelulares, não é? Portanto, há seres vivos que... Estava a tentar perceber se isto era uma piada.
assim, mais básicos do que outros. Sim, também talvez há, não, talvez não. Eu não disse seres humanos, senão aí é que seria uma piada e uma verdade também, mas não vamos por aí. Não, estava a falar no facto de que há seres vivos que são uma célula ponto, ou seja, que são unicelulares. Portanto, esse tipo de células chamam-se procariotas, não é? O caso das bactérias. Também tem material genético, mas quando nós olhamos para as células dos seres vivos mais complexos, dos eucariotas, dos multicelulares, é inacreditável como vamos ver a complexidade destas células eucariotas, é realmente inacreditável. O nosso genoma é muito comprido, ou seja, em cada célula que o contém, o genoma está enrolado de forma a poupar espaço, a poupar volume. A dimensão dele é enorme, estamos a falar de cerca de 3,2 mil milhões de pares base, daquilo que já vamos ver que é o par base, é um dos elementos constitutivos desta cadeia dupla hélice do ADN. Depois há aqui também um aspecto que convém sublinhar, a realidade dos vírus. Os vírus não são nem sequer células procariotas, os vírus não têm metabolismo nenhum, têm um genoma não com ADN, mas à base de ARN, que é uma molécula parecida com o ADN, daqui a pouco já vamos ver também a diferença entre uma e outra, mas é um bocado discutível e é tema de grande discussão dizer se os vírus são ou não formas de vida, porque eles não possuem metabolismo e, portanto, há argumentos que se podem fazer no sentido de dizer que se não tem metabolismo não está vivo, mas os vírus são bem reais, fazem bastante estragos, não é? E espalham-se a uma velocidade incrível, explorando as células dos eucariotas, basicamente. A forma como o cromossoma está enrolado, aliás, a forma como o código genético está enrolado entre as células é absolutamente inacreditável. Nós temos aqui algumas dimensões, para nos dar aqui um pouco uma ideia da escala disto. O cromossoma humano, um dos nossos cromossomas do ser humano, tem cerca de 5 cm de ADN, muitíssimo bem embrulhado, ou seja, se nós desenrolássemos, não estamos a dizer que o cromossoma tem 5 cm, nem de perto nem de longe, o cromossoma é muito pequeno, mas se nós desenrolássemos o ADN até ficar uma fita, não é, toda linear, estaríamos a falar de cerca de 5 cm de comprimento. Tendo em conta o tamanho da célula... Sim, está muito bem empacotado, não é? E nós temos 46 cromossomas, como vimos há pouco, há 2 cópias do genoma em cada célula, exceto nas células reprodutivas, são 23 pares de cromossomas, não é? E se nós somarmos o tamanho todo de código genético que há nestes 23 pares de cromossomas de uma célula somática, nós temos cerca de 2 metros, Gonçalo, 2 metros de ADN que está empacotado no núcleo de cada célula. Depois ainda há o ADN mitocondrial, ou seja, é inacreditável que cada célula do nosso corpo tinha 2 metros. Se nós desembrulhássemos, seriam 2 metros de código genético. É inacreditável. É mesmo, é mesmo. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Agora vamos fazer aqui uma viagem, e esta viagem é uma viagem que é difícil de fazer num podcast, porque é uma viagem que requer alguma imaginação, mas nós, como é habitual, temos a pasta de recursos partilhados e nessa pasta colocámos um conjunto de diagramas que ajudam a ver imediatamente, diagramas muito bem feitos, que nós fomos buscar a um site do governo norte-americano. No fundo é um guia, é uma introdução à genómica e tem uma série de diagramas de alta qualidade. E nós recomendamos que, se tiverem com o computador à mão, enquanto ouvem este episódio, é útil ter essas imagens à mão para melhor perceber o que nós vamos aqui descrever. Sim, temos o link na descrição da pasta com a compilação, mas temos também... Pronto, vamos dar também o link para o National Human Genome Research Institute, que tem as imagens originais. Embora elas estão em páginas diferentes e pode não ser fácil encontrá-las todas, por isso é que compilamos tudo também. E olhando aqui para esta cadeia de ADN, não é? Quando nós desembrulhamos a cadeia do ADN, nós vamos ver que ela é bastante estreita. É uma cadeia que tem cerca de 2 nanómetros de diâmetro. E a parte que é repetível nessa estrutura é o que se chama o nucleotídeo. Ou seja, imaginem esta dupla hélice que, quando é esticada, não é? É composta de uma série de nucleotídeos que se encaixam uns nos outros.
E o nucleotídeo tem Estão todos a imaginar um nucleotídeo, não é? Estão não, se tiverem a ver o nucleotídeo na cabeça. Se tiverem a ver os nossos diagramas, estão lá. Atenção. Exato. Os bons alunos estão a olhar para os diagramas neste momento para isto ser mais fácil. Mas também não queremos que isto pareça uma aula, mas isto é super interessante. Existe um fosfato na parte exterior deste nucleotídeo e a parte que nos interessa para o código genético é a chamada parte da base que está do lado de dentro. No fundo está virado para o interior desta dupla hélice. Depois ainda existe um açúcar que liga este fosfato exterior a esta base interior. O que interessa é que estas bases permitem armazenar informação e podem ser de 4 tipos. A adenina, que normalmente utiliza-se sempre as primeiras letras para as representar, portanto o A. A base A é adenina, a base C é citosina, a base G é guanina e a base T é tiamina. E com estas 4 bases constitui-se o código genético, que é incrível, com apenas 4 bases. Estas bases emparelham umas com as outras, não é? De acordo com regras bastante específicas. As bases A apenas emparelham com bases T e as C apenas emparelham com bases G. E para no fundo, quando nós olhamos para isto, esta dupla hélice, não é? Estas bases estão sempre emparelhadas. Portanto, isto no fundo é um bocadinho... nós nos computadores, por exemplo, usamos base 2, não é? Zeros e uns. Aqui temos base 4, não é? Temos base 4, temos 64 permutações possíveis. Daqui a pouco nós vamos também ver um pouco como é que isto depois se desenrola do ponto de vista da produção das proteínas. Mas é incrível, não é? Só com estas 4 letras, não é? A quantidade enorme de informação que é guardada. A cadeia também é comprida, não é? A cadeia é muito comprida. Sim, e o facto delas só se cruzarem aos pares, não é? Portanto, o A só se consegue encontrar junto com o T e o C só se consegue encontrar junto com o G, permite que, quando se vai querer replicar esta informação, divide-se a fita em duas, não é? De um lado temos um código, do outro lado temos o código complementar, não é? E depois é possível, como eles só se ligam aos pares, com uma das fitas, replicar o código que falta, que é algo é extraordinário. Como é que isso acontece? É absolutamente incrível. Estas bases emparelhadas, não é? Ou seja, a adenina com a tiamina, o AT, e a citosina com a guanina, o CG, chamam-se pares base, porque eles estão sempre emparelhados, não é? Porque, no fundo, quimicamente são complementares e, portanto, ligam-se. Então, isto já nos ajuda a visualizar a dupla hélice do ADN como uma escada na qual esses pares base são os degraus. Já fica mais fácil de conseguir visualizar, não é? São os degrauzinhos horizontais, não é? E no fundo, a principal vantagem, como nós vamos ver, de ter toda esta informação armazenada, é ajudar depois a célula a gerar e a produzir proteínas. Aquilo que se chama um gene é uma coisa um bocado mais complicada de isolar no espaço. Um gene são troços da cadeia do ADN. Se quisermos, os genes são segmentos de informação e são esses segmentos que depois vão ser utilizados para produzir as proteínas. Daqui a pouco vamos ver isso mais em detalhe. E parece-me um bocado até que aqui pelo livro do Genes, parece-me haver, ou seja, até pode não ser completamente consensual o que é um gene, não é? Porque há quem diga que é só... Há a resposta simples que é só um pedaço de DNA. Sim, é uma definição trivial, exato. Mas depois há quem diga que o gene é uma parte que codifica uma proteína, mas depois a mesma parte do genoma pode codificar mais do que uma proteína. É assim uma coisa complicada, então a dada altura pode ser difícil definir exatamente o que é um gene, não é? Mas pronto, mas esta definição simples é que se usa. Sim, e repara, vezes, e o que tu acabaste de dizer agora permite-nos explicar porque é que há esta ambiguidade nas palavras, porque a parte do ADN que realmente codifica proteínas, o que é usada para a síntese das proteínas, é cerca de 1% do genoma. Portanto, apenas 1% destas cadeias de nucleotídeos é que sintetizam proteínas. Então, e o resto? Não são genes, não é? Como tu dizias, quem diz que o gene é a parte que sintetiza proteínas, diria que não. Que há 99% do genoma que não tem genes, não é? O que é um bocado estranho, não é? Exato. Se é só um troço da dupla hélice, então pronto, então tudo bem. Então podemos dizer que há genes que codificam proteínas e genes que não as codificam, não é? Mas é interessante isto e talvez quem nos está a ouvir já alguma vez tenha ouvido a expressão em inglesa de junk DNA, ou seja, que é uma expressão muito ADN comum. Lixo, não é? ADN lixo, mas é uma expressão muito infeliz. Mas durante algum tempo esta expressão usou-se bastante para designar os troços maioritários do ADN
que não sintetizam proteínas, não é? No fundo é como se fosse um ADN inútil, não é? Ou lixo, não é? Que é altamente depreciativo. Mas a verdade é que o panorama já não é esse, para não, Gonçalo. Ou seja, nós, num dos livros desta série, no livro de Genomics, encontramos aqui uma referência ao facto de que o debate académico, entretanto, já mudou significativamente, não é? Sim, nós também... o facto de nós a dada altura não sabermos o que é que aquele troço de ADN faz, não significa que ele não tenha nenhuma função, não é? Só porque sabemos que não codifica proteínas, não significa que não serve para mais nada, não é? Sim, e também aproveitamos aqui para fazer um parênteses, Gonçalo, porque se calhar temos biólogos a ouvir-nos, não é? E que podem estar já com os cabelos no ar, e atenção que vão ficar com mais cabelos no ar até ao fim deste episódio. Isto são 2 engenheiros a tentarem fazer biólogos. Exato. Isso é um detalhe, portanto, um detalhe importantíssimo aqui. Tenham paciência connosco, mas nós fizemos um esforço sério, tentar perceber a ciência por trás deste tema, porque achamos que é muito importante. É sério fazer isso, não é? É importante fazer isso. E não só porque também é fascinante, não é? Não só é sério comentar este tema com algum conhecimento científico, mas também é fascinante fazer esta viagem ao mundo da genética. Ao interior da célula. E foi num destes livros, são livros académicos, mas muito bons para principiantes como nós, que encontramos esta referência ao facto de que há um projeto chamado ENCODE, e que esse projeto, tanto quanto podemos perceber, tem alterado a perspectiva acerca do ADN não codificante, do ADN que não codifica proteínas, mudando um bocado a perspectiva de que esses troços de ADN não são junk e têm funções que se estão a descobrir, não é? Sim, pode ter outras, pode ser uma coisa que está lá para dar estabilidade ao sistema, não é? Pode dar estabilidade para sim, no mínimo pode ser isso. No mínimo pode ser isso. A maquinaria agarrar-se à corda do ADN é uma possibilidade, não é? Sim. É uma possibilidade, pode haver muitas outras funcionalidades sem ser a codificação de proteínas que nós simplesmente não conhecemos, porque como nós vamos ver aqui, isto é uma coisa tão complexa, tão extraordinária que não é de estranhar que haja coisas que não se conheçam ainda, não é? Sim, tudo isto é um mundo fascinante que se está a descobrir desde há um século para cá, não é? Desde que começou a surgir esta área da biologia molecular. Então vamos começar aqui por uma das coisas mais interessantes e importantes que acontece ao ADN, e que tu já começaste a tocar aqui um pouco, Gonçalo, que é a replicação do ADN, não é? Portanto, uma propriedade muito importante é que ele consegue fazer uma cópia de si mesmo, que é uma coisa absolutamente incrível. A primeira vez que eu ouvi isto, porque eu no secundário não tive biologia, eu tive geometria descritiva, então a primeira vez que eu fui investigar isto e ver como é que estava a replicação do ADN, foi uma coisa que me apanhou assim mais ou menos de surpresa, porque eu não fui especificamente à procura disto. Eu estava a ler um livro de física do Richard Feynman, que é as Feynman Lectures on Physics, que é um livro extraordinário, e ele tem lá uma parte em que, no início do primeiro volume, em que está a explicar aplicações da física a outros domínios. E é interessantíssimo ler a secção dele da biologia, em que ele fala precisamente disto, da replicação do ADN, e como é que existem estes pares que só se ligam uns com os outros, e depois existe... E como o facto deles só se ligarem aos pares, tu consegues partir a corrente ao meio, no fundo, e fazer duas correntes consegues partir a hélice ao meio, a dupla hélice ao meio, e fazer uma cópia dessa dupla hélice com base nas duas correntes, nas duas metades. E é interessante, eu achei especialmente interessante a leitura deste capítulo deste livro, porque ele está a escrever numa altura em que isto ainda não se conhece muito bem. Isto é claramente uma grande novidade na altura, e é interessante ver a perspectiva dele. Parece uma pessoa super entusiasmada com esta descoberta que se fez há pouco tempo e que ainda não se entende bem, mas que... Sim. Mas que está na base para a transmissão da informação de umas gerações para as outras, não é? Não é tudo, mas é uma parte absolutamente fundamental da transmissão da informação de umas gerações para as outras. E nós estávamos a ver há pouco, Gonçalo, que uma das funções essenciais destes genes que codificam proteínas é precisamente gerá-las, não é? E fabricá-las em cada célula. Uhum. E, portanto, como nós sabemos que as células se vão multiplicando e vão morrendo e vão se regenerando por multiplicação, é essencial que cada célula tenha lá dentro uma forma de criar as proteínas necessárias para essa célula. Exato, e para os processos da célula. Não?
Porque as células estão a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Elas estão são cidades, a fazer são cidades. As funções delas para manter o organismo vivo e ao mesmo tempo estão a ver, ok, estou a funcionar, não estou a funcionar, vou-me copiar ou não me vou copiar. Sim. E portanto tem aqui um mecanismo que duplica o ADN para a célula poder fazer células novas, não é? Tem esse mecanismo e tem ao mesmo tempo um mecanismo que vai, com base nesse código de ADN que está dentro da célula, produzir os vários químicos, as várias proteínas que são necessárias também para o ser vivo. Pá, e é interessantíssimo. Portanto, ou seja, no fundo é aqui que vamos. Agora, não sei se querias falar primeiro da duplicação e depois das proteínas ou ao contrário? Não, o que eu gostava era só muito brevemente partilhar o facto que nós vamos colocar um vídeo na nossa pasta partilhada, um vídeo que mostra como é que se dá esta replicação do ADN, porque é muito complicado visualizar isto sem vermos um vídeo, mas eu só queria dizer aqui muito brevemente o que é que acontece aqui, sem entrar em grande detalhe, mas a dupla hélice do ADN desenrola-se, portanto como falámos, é uma hélice dupla em que cada ramo da hélice gira em sentido contrário, não é? Portanto, esta dupla hélice desenrola-se, este desenrolar é causado por uma proteína chamada helicase, e as bases, que há pouco falámos, não é? Aqueles pares base deixam de estar emparelhados em pares. Portanto, há uma separação destes pares. E depois, a cópia vai ser feita por um conjunto de enzimas muito especializadas, não é? Que se chamam as ADN polimerases. E o vídeo que vamos colocar na pasta partilhada mostra precisamente uma animação disto. É que é extraordinário. Aquilo é como se fosse uma máquina que se agarra numa ponta da fita, vai agarrando as bases que andam por ali e vai vendo, ok, esta serve, esta não serve, de acordo com o código da fita que ela já tem. E quando serve, encaixa, segue para a parte a seguir. E faz isto de uma ponta à outra das fitas. É incrível. E pronto. É absolutamente incrível. Quem está a ouvir pode estar a pensar, bom, mas este processo é um processo perfeito? Não, o processo pode conter erros. Podem ocorrer erros neste processo de cópia. Em termos estatísticos, ocorre um erro, no caso do ser humano, num intervalo, no mínimo, a cada 10 mil pares base, no máximo a cada 1 milhão de pares base. Portanto, é neste intervalo que os erros vão acontecer. O que é um volume de erro muitíssimo baixo. Portanto, a percentagem de erros é muito baixa. E isto, o que é que garante este nível tão baixo de erro? Imagina que estás a copiar um texto à mão, não é? E dás um erro, fazes uma gralha a cada 10 mil letras. O ser humano não tem este, obviamente, não este... Nós não temos esta capacidade. Sim, nós falámos no episódio da historicidade dos Evangelhos, no comprimento dos Evangelhos, e cada Evangelho tinha cerca de 10 mil palavras, se mais ou menos, um bocadinho mais, um bocadinho menos, não é? Portanto, isto é mais ou menos, este 10 mil é mais ou menos o tamanho de um Evangelho, não é? Agora imagina, copias um Evangelho de uma ponta à outra, não é? E fazes uma gralha, não é? Agora, a razão pela qual este volume de erros é tão baixo é que estas ADN polimerases estão super entretidas, tomar atenção ao processo de cópia, é uma maneira de falar, obviamente, não é? E se elas detectarem um erro numa base, vão substituir a base errada pela base correta, o que é uma coisa inacreditável. Mas como é que isto tem mecanismos que corrigem os erros, não é? Ou seja... Houve um erro na cópia e... É fora de série. Isto está muito fora de série. O que é que acontece? Que tipos de erros podem ser estes? Por um lado, pode haver o nucleótido que está a mais, um que está a menos, ou então pode estar lá o nucleótido errado, no sítio errado, onde ele deveria estar. São estes os 3 tipos de erro que podem acontecer. Mas o que aqui é interessante também é que, apesar deste volume baixo de erros, quando os erros passam pelo processo de... Ou seja, conseguem passar ali pela malha de controle das ADN polimerases. Mesmo assim, há erros que são silenciosos, no sentido em que um erro no genoma não vai gerar mudanças observáveis ou características observáveis, não vai gerar fenótipos, diríamos nós, não é? É engraçado que, em muitos dos casos, ou seja, aquilo basicamente são umas mini máquinas que leem 3 letras de cada vez, não é? E há muitas das permutações que são equivalentes em termos das proteínas que produzem. Muitas vezes podes trocar uma letra e continuas a produzir a mesma proteína ou proteínas parecidas, mas muitas vezes é mesmo a mesma proteína. É engraçado como é que tem este mecanismo de... Agora estava a faltar a palavra, de redundância, não é? Portanto, enganas-te numa das cópias e continuas a ter o mesmo
o mesmo resultado. Epá, é absolutamente extraordinário. Depois aqui uma observação interessante também estatística é quando nós olhamos para a totalidade da nossa espécie, não é? Espalhada por todo o globo, nós somos todos muitíssimo semelhantes. A semelhança dos genomas dos indivíduos humanos é de cerca de 99,5%. Portanto, as diferenças de genoma que há em toda a espécie humana é de cerca de meio ponto percentual, o que é incrível. Portanto, somos muitíssimo mais parecidos do que por vezes podemos pensar, não é? E era bom que as pessoas soubessem, era bom que as pessoas memorizassem este número, não é? Porque realmente é incrível isto. E estas discrepâncias genómicas que existem, portanto, cerca de meio ponto percentual, devem-se a uma única base, um nucleotídeo que é diferente de outro indivíduo da espécie humana. E para ser classificado como o que se chama um polimorfismo relevante, um polimorfismo, a expressão técnica disto, estou aqui a ver nas notas, é polimorfismo de nucleotídeo único, ou SNMP em inglês. Para estas mudanças genómicas serem classificadas como SNMPs, têm que se verificar em pelo menos 1% da população ou mais. E há muitas destas discrepâncias genómicas, não é? Mas na verdade são muitas, não é? São muitas em termos de quantidade, não é? De número absoluto, mas relativamente estamos a falar de meio ponto percentual do nosso genoma é que é diferente. E eu acho que vi num sítio qualquer, mas agora não estou a encontrar, que nós, enquanto espécie, tínhamos uma variação até bastante mais pequena do que aquilo que é o habitual. Não estou a encontrar o sítio onde vi isso, mas eu acho que é em algum sítio. Que nós tínhamos, ou seja, se tu comparares outras espécies que pertencem à mesma espécie, comparativamente, o nosso ADN, a comparação do ADN entre dois seres humanos é muito mais. Nós temos muito mais ADN em comum com outros seres humanos do que outros animais têm entre si, animais da mesma espécie. Mas não estou aqui a encontrar. Enfim, mas ao mesmo tempo é extraordinário como é que uma diferença tão pequena no genoma entre dois seres humanos pode produzir diferenças tão grandes, não é? E aqui no livro dos genes há aqui uma fotografia engraçada próximo do final que tem... Esta provavelmente deve-se encontrar online. Tem a fotografia do homem mais alto do mundo ao pé do homem mais baixo do mundo. Sim. E, portanto, o mais baixo fica mais ou menos ali mais ou menos na parte do joelho do mais alto, né? Portanto, é extraordinário como é que uma diferença tão pequena na genética pode causar uma diferença tão grande em termos de aspecto. Ora bem, é isso mesmo. Vamos agora falar um bocadinho sobre síntese de proteínas, Gonçalo. Vamos agora pôr isto de código genético em ação. Portanto, já vimos a parte da cópia, não é? Já. Agora vamos ver a parte... Ou seja, para que é que serve copiares uma coisa se ela não fizer nada, não é? Claro, não. Ou seja, ela tem que fazer... Vamos agora dar uso a este genoma, não é? E vamos ter que introduzir aqui uma molécula prima do ADN, que é o ARN. Elas são muito semelhantes. Tem aqui uma diferença pequena, não é? Portanto, nós falámos nas 4 letras, não é? Do ADN. Portanto, uma delas no RNA está trocada. Portanto, o T, não é? Que é a timina, no RNA, ou ARN, estas siglas, pá. no ARN, a timina é substituída pelo uracil, que é representado por um U. Mas de resto é tudo igual. Portanto, este uracil só se liga com a adenina, portanto é o T, exato, o A liga-se com o T, portanto o uracil só do ponto de vista do código, tu tens razão, do ponto de vista do código só é essa diferença. Sim, base, do ponto de vista do código. Mas depois há mais duas diferenças importantes. O tipo de açúcar, nós tínhamos falado que havia uma estrutura de açúcar que ligava o exterior do fosfato ao interior, à base que tem o código. Neste caso, é isso que até muda o nome, não é? Portanto, o açúcar, no caso do ARN, é a ribose. O açúcar, no caso do ADN, é a desoxirribose. Essa é a diferença. Exato. E o ARN é aqui, no fundo, vai servir aqui para várias coisas. Uma delas é ser a molécula intermédia que vai ser depois utilizada para fazer a síntese das proteínas. Portanto, no fundo, nós podemos imaginar que temos o código certinho e bem protegido no ADN. Sim. E cria-se esta molécula de trabalho, não é? Este ficheiro temporário, mais ou menos, não é? É uma analogia com os seus limites. Cria-se este ficheiro temporário do ARN que vai ser depois utilizado para fazer as proteínas, no fundo. Deixa-me fazer uma metáfora, Gonçalo, ainda mais... E não só, mas...
Deixa-me fazer aqui uma ainda metáfora mais informática. Não, mas não, eu vou fazer uma metáfora pré-informática, que eu acho que para mim, a mim ajuda-me também, se calhar, para como já vou a caminho dos 48 anos, ajuda-me a pensar às vezes em coisas ainda fora de brincadeiras. Vamos imaginar que o ADN é um arquivo morto, daqueles armários metálicos enormes, não é? O arquivo morto está lá, e a pessoa vai lá, abre uma gavetinha, tira lá uma pastinha, vai para a mesa, copia. O ARN é uma cópia de parte do arquivo e depois volta a meter lá no ADN, no arquivo morto, ou seja, o ARN tem como função copiar partes desse arquivo, não é? Como se fazia antigamente com os pesos e com as medidas, não é? Que havia aquele 1 kg, portanto 1 kg é isto, e está no Departamento Internacional das Medidas em Paris e está lá protegido com várias redomas à volta. Sim, seria o ADN. Sim. E depois, quando as pessoas querem saber quanto é que é 1 kg, têm que ir lá fazer cópias pôr esse quilo numa balança, fazer várias cópias e enviar essas cópias para todo o mundo para se ter uma medida padrão. Isso, penso que para a massa ainda é feito. Está-se a tentar passar para uma coisa mais standard e mais fixa, não é? Sem estarmos dependentes de um peso num museu em Paris. Mas é um bocadinho, é uma analogia, não é? Estes pesos intermédios que depois eram enviados para os vários sítios para se fazer as medidas, é um bocadinho... Podemos ver o RNA um bocadinho com esta ótica, não é? Sim, mas ele não serve só para isso. Ele não serve só para isso, porque ele, por um lado, ele tem o template com o código para fazer as proteínas, não é? Portanto, no fundo, as letrinhas que lá aparecem em grupos 3 vão dizer quais é que são os elementos que têm que aparecer na proteína, mas também com certas modificações, forma aqui uns objetos auxiliares que vão servir para ajudar a fazer isto. Por exemplo, há aqui uma coisa que é o RNA mensageiro, que foi uma descoberta importantíssima que nós penso que ainda falámos um pouco dela no último episódio. O RNA mensageiro que no fundo traz o código, não é? E depois há outras fitas de RNA às quais se agarram alguns químicos e que vão modificar a forma da fita de forma a fazer, por exemplo, umas chaves, assim um género de umas chaves, que se chama o RNA de transferência. Transferência, sim. É o tRNA. Que são umas chaves que vão agarrar os químicos que andam ali a boiar no citoplasma, né? Juntam-se esses químicos e depois encaixam-se ou não no RNA mensageiro conforme o código que lá está. E no fundo vai haver aqui assim um género de uma uma linha de montagem? Sim, é uma linha de montagem? É uma linha de montagem. Há aqui uma coisa que é a ribossoma, que se agarra numa ponta do RNA e depois vai apanhar do RNA mensageiro, que é uma fita, e depois vai agarrando estas chaves do RNA de transferência que trazem com elas os bocadinhos da proteína que se está a formar e vê, ok, esta é o código que aqui está, então pega-se na proteína, nesse bocadinho nesse químico e junta-se à cadeia da proteína. Não é, vai-te embora, vem outra que seja indicada. Isto vai acontecendo no interior da célula e vai-se formando proteínas através deste processo, que é uma linha de montagem. Exatamente, isto sim, incrível, incrível. Acho que é o ideal. Ele vê, ok, esta chave funciona ou não? Funciona, ok, pumba, vai o químico para ali, forma-se e vai-se formando uma cadeia, aquilo que se chama a corrente proteica. Penso que eles dizem aqui protein chain, acho que em português é corrente proteica. É uma corrente de polipéptidos, sim. São no fundo cadeias de aminoácidos, sim. Exato, e no fundo vai-se juntando, depois outro, e forma estas proteínas que depois, conforme a proteína que formar, vai ter uma forma diferente e que vai servir para... Pronto, vai ter a sua função, não é? Mas é extraordinário como é que isto está tudo codificado aqui nesta fita que, por sua vez, veio copiada do ADN, não é? Mas há uma coisa que nos ajuda aqui a visualizar como é que a célula realmente se comporta como uma fábrica. Se nós partirmos o processo que tu acabaste de escrever, Gonçalo, em duas fases diferentes. Numa primeira fase, que se chama a transcrição, que é a fase da cópia, o que acontece? Isso é importantíssimo, exato. Isso é importante, é só partir aqui em duas fases importantes. Na fase da cópia, o ADN vai gerar o tal ARN, não só o mensageiro, que é o que vai transportar a mensagem para fora do núcleo, portanto as faixas da ARN mensageiro vão sair do núcleo, vão atravessar os nucleoporos para fora do núcleo e vão para o citoplasma e depois vão se dirigir, como tu dizias, às fábricas, aos ribossomas, que são fábricas de proteínas, não é? E depois, como também tu dizias,
não é só este ARN mensageiro, depois também há outros tipos variedíssimos de ARNs, não é? Que têm esta função de ferramenta ou de peça de engrenagem, de montagem, não é? Mas tudo isto sai do núcleo, não é? Depois da transcrição sai tudo do núcleo e vai tudo dirigir-se para os ribossomas, onde acontece o que se chama a tradução, que é a síntese proteica, não é? Que é tal fábrica de proteínas. Já na parte do citoplasma. E é engraçado que para passar pelos poros, o RNA tem que ser esta fita do RNA mensageiro para conseguir atravessar os poros. Depois as coisas que andam fora acabam por não ser fitas, não é? São coisas mais complexas, porque isto depois, como estávamos a dizer, os químicos agarram-se aqui e modificam a forma destas moléculas e depois já não vão conseguir atravessar os poros de volta. Portanto, isto no fundo vai proteger o que está no interior do núcleo daquilo que está a acontecer cá fora. É como o núcleo é só para ir lá. É o arquivo, é o arquivo central. Não é só, mas é assim, pode não ser só para isto, não é? Atenção, não queremos estar aqui a simplificar. Mas a ideia com que ficámos aqui deste processo no geral é que vamos ao interior do núcleo e copiamos a informação. E depois de ter a informação copiada e que podemos usar para fazer coisas, atravessamos uma barreira que são aqui que é a barreira do núcleo, não é? Que tem estes poros, que é preciso ser uma fita fininha para atravessar. Claro, e depois cá fora então vai-se pegar nestas instruções e vai-se fazer as coisas. É engraçadíssima a maneira como isso sabes o que é que dá? A mim dá-me a ideia no fundo que, usando sempre metáforas, não é? Que é inevitável, ajuda-nos a ver as coisas, não é? Que o núcleo está assim a mandar assim uns recados, umas instruções no RNA mensageiro que depois vão direitinhos a estas fábricas, aos ribossomas, e começam logo a trabalhar e a fabricar estas cadeias de aminoácidos, não é? Que depois vão permitir fazer o que nós precisamos. E já agora também perceber que nós, quando falamos de aminoácidos, nós estamos a falar na espécie humana de 20 aminoácidos. Portanto, quando eu estou a fazer uma proteína, que é uma cadeia, imaginem uma cadeia de contas, não é? As várias contas dessa cadeia, que é própria da proteína, as várias contas podem ser um de 20 aminoácidos. E tu há bocado estavas a explicar, Gonçalo, era aquele RNA de transferência que parece uma chave, não é? O que ela está a fazer está a colocar estas bolinhas, estas contas, não é? Na cadeia da proteína e está a colocar os aminoácidos que interessa colocar. Portanto, isto aqui é super interessante porque nós temos 4 bases ternárias, não é? 4 bases, o A, G e C, que vêm em ternos ou em tripletos. Exato, porque isto é sempre em grupos de 3. Sim, vem 3 a 3, não é? E as combinações destas 4 bases, o A, G e C, não é? No fundo, podem combinar entre elas 64 vezes, não é? Mas como elas vêm em tripletos, não é? Vêm aos 3, não é? Isto permite fabricar, através de um código, aliás, é isto que se chama o código genético, não é? Isto permite fabricar os tais 20 aminoácidos, não é? Portanto, exato, o que é que estas 3 letras, o que é que esta combinação específica de 3 letras, a que é que isto corresponde em termos de aminoácido? Imagine uma tabela em que tem 3 letras e essas 3 letras depois vão produzir um aminoácido. É uma coisa absolutamente inacreditável. Absolutamente inacreditável. É um código. 4 letras em conjuntos de 3. Sim, é isso mesmo. Em conjuntos de 3, é isso mesmo. É isso mesmo. E depois é engraçado, porque tu vês o código e há um código que significa começar. e há começo outro de mensagem, código que significa sim, início de mensagem. Depois há outro código que significa fim de mensagem. E lá pelo meio tens estes conjuntos de 3 letras que cada um codifica uma proteína. Portanto, no fundo, estas maquinetas estão ali, vêm início de mensagem, começam, na verdade aqui diz que começam um bocadinho antes do início, portanto ele deve ser, se calhar agarra-se um bocadinho antes, não sei. Portanto, ele começa um bocadinho antes da mensagem que diz inicia, começa a transcrever isto para uma proteína e depois aparece a mensagem de final e ela acaba um bocadinho depois. Mas é extraordinário como é que isto funciona. E tu podes ver ao mesmo tempo que, imagina que tu tens um código deste estilo e que tem início e depois tem uma série de letras e depois aparece outra coisa a dizer início. E depois só mais à frente é que aparece um final. Tu podes com o mesmo código codificar várias proteínas. Como se a maquineta se agarrar num destes inícios diferentes, tu podes, exatamente com a mesma secção do código, codificar várias proteínas, que é uma coisa... E deixa-me usar aqui, deixa-me ser aqui a voz de quem nos está a ouvir e que trabalha na área de software, como eu trabalho. E quem trabalha na área de software sabe que quando se está a enviar uma mensagem,
é absolutamente essencial saber e acordar primeiro, antes de mais nada ter um acordo em relação a qual é o código de começo e de fim da mensagem. É absolutamente crucial ter isso para fazer sentido a mensagem, não é? E há aqui um detalhe curioso que, apesar de haver 3 formas diferentes de terminar uma proteína, portanto, aliás, é este palavrão que vamos agora introduzir aqui, que é o codão. O codão são estes tripletos de 3 letras. Portanto, há 3 formas de terminar. Podemos terminar a proteína ou a cadeia de aminoácidos com o AG, o AA ou o GA. E se tivermos um destes 3, o ribossoma sabe que terminou e corta ali, não é? E acaba-se ali a proteína. Mas o começo é sempre o mesmo, ou seja, o começo destas cadeias é sempre AUG. AUG é um tripleto, ou um codão, que codifica um aminoácido chamado metionina. E o que isto quer dizer é que todas as proteínas que nós fabricamos, todas, começam com metionina. Portanto, aquela cadeia de bolinhas, não é? Que é a proteína. O primeiro aminoácido é a metionina. Porquê? Porque o codão de começo é sempre AUG. Só que há alguns detalhes no fundo, para quem vem de software, isto é super engraçado, porque isto parece mesmo... Isto é um código, é uma coisa inacreditável. Está-me a lembrar quando estou a tentar resolver um problema qualquer e aparece unexpected end of file. se calhar quando há erros, não é? Pode acontecer isto aqui no ribossoma, não é? Não, às vezes é quando estás a tentar ler um fecheiro e não estás a fazer bem as coisas, ou quando estás a fazer um código qualquer e metes lá um caractere esquisito e ele diz unexpected end of file. Mas é mesmo às isso, vezes é quando esquece de fechar um parênteses ou assim. É essencial que haja esta semântica, este contexto de a mensagem começou aqui, a mensagem acabou aqui. Isso é essencial. E é por isso que isto é um código, não é? E depois isto vai ter aspectos filosóficos que não vamos abordar hoje. Mas estamos a falar de bioquímica que contém um código. É algo absolutamente incrível. Para nós, seres humanos, que estamos habituados, e bem, não é? A imaginar os códigos como criação do intelecto humano, não é? E aqui temos na biologia claramente um código instanciado em biologia molecular, não é? É absolutamente incrível. Exato. E que é bastante conservador, tem vários mecanismos de proteção para corrigir eventuais erros que apareçam. É claro que não os corrige todos, mas muitos dos erros não passam porque são apanhados pelos mecanismos de proteção e de redundância, não é? E como estavas a falar, uma das ideias aqui para o ADN junk DNA, que hoje em dia se começa hoje em dia se vai questionando, não é mesmo será que aquilo não serve mesmo para nada? Há várias funções que aquilo pode ter e que nós ainda não conhecemos, não é? Mas uma das ideias que se dizia inicialmente é que ele está lá porque vai sendo copiado e vai-se mantendo, não é? E o sistema copia a fita toda. Portanto, é um bocadinho como quando tu trocas de computador e fazes uma cópia de segurança do teu disco e não vais limpar aquilo para ver o que é que já não usas, não é? Copias só tudo. É um bocadinho uma coisa desse estilo. Se bem que, à semelhança desse caso, pode haver lá muitas coisas que têm uma função e que tu não sabes bem para que é que servem, por isso é que resolves mantê-la lá. Pois, exatamente. É sempre perigoso dizer isto não serve para nada, não é? Uma pessoa fica sempre um bocado nervosa quando vai... Apagar alguma coisa. Quando vou copiar uma coisa de um computador para o outro e penso, se calhar esta pasta posso apagá-la. Mas também posso precisar dela no futuro, não sei... Eu cá em casa, Gonçalo, é com parafusos. Sempre que me sobram parafusos de alguma coisa, eu guardo sempre os parafusos na caixa de ferramentas e há sempre aqui uma conversa típica com a minha mulher a dizer, mas porquê que porquê guardar isso tudo? Não? E um dia, nunca sabe, isto pode sempre dar jeito. E a verdade é que eu acabo sempre por utilizar coisas que supostamente não servem para nada, não é? Mas que ficam para lá armazenados. Mas já estamos a divagar. Exato. Eu já ia dizer que no outro dia se partiu o parafuso aqui do meu microfone. Mas pronto, enfim. Esses são mais pequeninos, são mais complicados, não é? Mas a verdade é que quando tu precisas de um parafuso, eu consigo quase sempre arranjar um parafuso para as mais diversas necessidades. Falando de parafuso e de chaves, também há aqui um número engraçado. Tu estavas a descrever ali o RNA de transferência, não é? Que é aquela chave que trabalha na engrenagem do ribossoma para montar a cadeia de aminoácidos. E quantas chaves é que há? Há cerca de 48 chaves diferentes, ou seja, há cerca de 48 variantes do RNA de transferência no ser humano. Ou seja, se nós imaginarmos o ribossoma como uma fábrica, uma linha de montagem, não é? Em que está a entrar uma fitinha de RNA mensageiro, não é? Estas 48 pecinhas estão-se a encaixar no ritmo certo, no sítio certo, e a trazer cada uma delas uma bolinha a bolinha certa de aminoácido, não é? Para criar a proteína. E, portanto, isto não é apenas um único tipo de chave, são 48 variantes diferentes de RNA de transferência.
é uma coisa inacreditável. Portanto, é mesmo uma fábrica complexa, este ribossoma. Sim, e que andam ali a flutuar e conforme a forma que tem, e se tem ou não o aminoácido lá agarrado, e se tem ou não a chave correspondente às próximas letras no RNA, são aceites, encaixam na ribossoma ou não. Pá, é incrível, é incrível. E Gonçalo, chegados aqui a este ponto, nós tínhamos organizado este episódio em sensivelmente 2 partes. Uma primeira parte para falar sobre genética, que terminámos agora mesmo, e uma outra parte para falarmos sobre a célula, sobre a complexidade da célula como se fosse uma microcidade, não é? Em que há um pouco de tudo. Mas entre esta primeira parte da genética e a segunda parte da célula, nós gostávamos de abrir aqui um parênteses. Um parênteses que é meio histórico, meio científico, para introduzir aqui... Mas que é muito importante introduzir neste momento, não é? Eu ia dizer que se calhar estamos na altura ideal para fazer aqui um pequeno intervalo. Sim, aliás que este tema do meio, não é? Faz precisamente a ponte entre o primeiro e o segundo, portanto sim, vamos para intervalo, até já. Aliás, acho que aliás, acho que é a altura ideal para acabarmos este episódio e para continuarem a ver como é que a célula se organiza e como é que funciona esta fábrica no interior da célula. Não percam o próximo episódio da nossa saga da criação e evolução. Obrigado, Bernardo, por este bocadinho. Até à próxima. Até ao próximo episódio. Este foi o final de mais um episódio do Café Ciência e Fé. Esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Podem-nos deixar o vosso feedback através de comentários ou dos canais habituais, e o Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.